Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Era uma noite escura e chuvosa de sábado, quando o caminhoneiro João se preparava para uma nova jornada de entrega de carga pela BR-232, uma estrada conhecida por seus trechos perigosos e desafiadores. Pessoal, uma paradinha no relato. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Além disso, se você puder deixar um comentário, isso vai ajudar muito para que o YouTube entenda a relevância do vídeo e, consequentemente, nos apoie. A sua interação faz toda a diferença. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele partia de Pernambuco com destino a São Paulo, onde faria uma entrega importante no dia seguinte. Apesar de sua vasta experiência em estradas, João nunca tinha atravessado essa região à noite e sempre ouviu histórias assustadoras sobre a BR-232. No entanto, ele não acreditava em lendas ou superstições e via isso como um medo infundado de pessoas exageradas. Naquela noite, o clima estava particularmente frio e o nevoeiro espesso dificultava a visão. Eram aproximadamente 23 horas quando João decidiu seguir devagar, com atenção redobrada devido à visibilidade limitada. Ele estava subindo uma pequena serra e, com o caminhão carregado, a velocidade era baixa. O rádio tocava músicas familiares que ajudavam a passar o tempo, quando, de repente, ele avistou uma figura estranha na lateral da pista, um pouco mais à frente. Era uma mulher com longos cabelos negros e um vestido branco. Naquele momento, João não pensou em fantasmas ou espíritos. Ele achou que era alguém precisando de ajuda. Seu instinto sugeria seguir em frente, mas decidiu parar um pouco adiante, achando que uma mulher em meio ao nevoeiro não poderia representar um grande perigo. Ao parar, ele levou um susto ao ver a mulher misteriosa imediatamente diante do caminhão. João começou a olhar ao redor, tentando verificar se havia algum carro parado ou alguém escondido, suspeitando de uma possível armadilha. Ele tentou manter a calma, abaixou o vidro e ofereceu ajuda. A mulher aceitou, dizendo que estava perdida, e entrou no caminhão, mantendo a cabeça abaixada e em silêncio. João, preocupado com a segurança, tentou iniciar uma conversa, perguntando se ela não tinha medo de ser assaltada. Ela apenas balançou a cabeça, indicando que não. Percebendo que ela não estava disposta a conversar, João continuou a viagem. No entanto, a situação piorou após alguns minutos. A mulher começou a demonstrar um comportamento inquieto e a emitir um som estranho e arrepiante. João ficou assustado e perguntou se ela estava com algum problema. Ele tentou parar o caminhão para verificar a situação e ajudar de alguma forma, mas a mulher gritou para que ele não parasse, alegando que era muito perigoso. Ela então começou a falar coisas estranhas, como se já o conhecesse, e revelou que era um espírito. Sem saber o que fazer, João avistou um posto de gasolina mais adiante e decidiu parar. Pensou em levar a mulher à loja de conveniência para oferecer água ou algum calmante. Ao descer do caminhão e abrir a porta para que ela saísse, para seu espanto, não havia ninguém lá. João ficou paralisado, olhando para o banco vazio, tentando entender o que havia acontecido. Tremendo, decidiu passar a noite no posto, já que a experiência tinha sido demais para ele. Desde então, ele evitava passar por aquele trecho da estrada. Um ano depois, precisou fazer uma nova entrega em São Paulo e não havia outra rota viável. Preparou-se mentalmente para enfrentar aquele trecho novamente e estava decidido a não parar por nada e seguir em frente o mais rápido possível. Assim que entrou na BR-232, sentiu um frio na espinha. A noite estava escura e chuvosa, sem neblina, mas a chuva dificultava a visibilidade. Mesmo assim, acelerou. O cansaço acabou sendo maior que a vontade de chegar rápido e, por não querer parar, cochilou por uns 10 segundos.
Ao acordar, percebeu que a carreta estava saindo da estrada e tombando. João apagou. Quando acordou, viu apenas o farol iluminando as árvores ao longe. Era tarde da noite e ninguém passava por aquele trecho. Ele estava ferido e com medo e a chuva não parava. O caminhão tombado o impedia de sair. Então, ouviu uma voz feminina do lado de fora e começou a gritar por socorro. Era uma voz que lhe parecia familiar, aquela mesma que ele ouvira 1 ano antes. A voz disse: "Estou aqui para te ajudar, não se preocupe, tudo vai acabar bem." De repente, João sentiu uma força estranha o empurrando para fora da carreta. Conseguiu se soltar dos escombros e viu a mulher diante dele. Ela o ajudou a levantar e o guiou até a estrada, ficando ao seu lado até a chegada de um carro que passou e o viu sentado, com o caminhão tombado mais abaixo. João explicou o que havia acontecido e como a mulher o ajudou a sair do caminhão, mas ninguém mais a viu. Foi levado ao hospital, onde se recuperou dos ferimentos. Nunca mais viu a mulher, mas para ele, aquela estrada se tornou um lugar sagrado, espírito da guarda. Perto da divisa entre Guarulhos e São Paulo, um tradicional posto de gasolina se destacava. Ali começava a história de Antônio Ferraz dos Santos, um experiente caminhoneiro de carga pesada que jamais esqueceria o frio mais intenso de sua vida, não pela temperatura, mas pelo medo. Antônio havia carregado sua carga no Rio de Janeiro e seu destino era Sorocaba, no interior paulista. Para isso, ele cruzaria a Via Dutra, seguiria pela marginal direita do rio Tietê e acessaria a rodovia Castelo Branco. Como de costume, ele parou no posto de Guarulhos para abastecer, comer algo e seguir viagem. O posto era conhecido entre caminhoneiros por seu bom atendimento e sua churrascaria, sendo um ponto de parada obrigatória e encontro de muitos. Após pagar a conta no caixa, um homem negro e alto se aproximou, segurando um chapéu de feltro surrado. Ele perguntou: "Moço, perdoe a ousadia, mas qual é o seu destino?" Antônio explicou que seguiria pela marginal do rio Tietê até a rodovia Castelo Branco, com destino a Sorocaba. O homem, com um tom de súplica, pediu uma carona. "Moço, você poderia me dar uma carona até o início da Castelo Branco? Eu moro ali perto e preciso chegar lá ainda hoje. Minha filha de 10 anos está muito doente e preciso levar um remédio para ela. Por favor, meu nome é Herculano." Embora Antônio tivesse o princípio de não dar carona a estranhos, ele se sensibilizou, pois também tinha uma filha de 10 anos, e decidiu ajudar. Já na marginal, ele perguntou a Herculano sobre a doença da filha. Herculano respondeu: "Ela está com gripe, febre alta e precisa de remédio urgente." Comovido, Antônio ofereceu dinheiro para a compra do remédio, mas Herculano recusou, dizendo que trabalhava como chapa e não havia conseguido ganhar nada naquele dia. Pediu apenas que Antônio parasse em um posto de gasolina debaixo da Ponte dos Remédios, próximo ao início da rodovia Castelo Branco. Herculano explicou: "Eu moro ali desde que nasci. O dono da lanchonete é meu compadre e pediu para eu passar lá para pegar dinheiro para os remédios." Antônio concordou em parar no posto. Chegando lá, estacionou o caminhão em frente à lanchonete. Herculano desceu rapidamente e disse que voltaria logo após pegar o dinheiro. Antônio esperou com o motor do caminhão ligado, mas ao notar que Herculano estava demorando, decidiu desligar o motor e verificar a situação. Antônio entrou na lanchonete, que estava quase vazia, exceto por um casal em uma mesa no canto e um homem no caixa. Antônio perguntou: "Boa noite, senhor." Há cerca de 20 minutos, um homem negro entrou aqui para pegar dinheiro para comprar remédios para sua filha doente. O dono da lanchonete, irritado, respondeu: "Caramba, era só o que me faltava. Você é o segundo caminhoneiro hoje que vem com essa história. Isso só pode ser brincadeira. Não vê que estou ocupado?" Confuso, Antônio explicou: "Desculpe, mas não estou brincando. Estou na estrada desde cedo e apenas dei carona a um tal de Herculano que me pediu para parar aqui para pegar dinheiro para remédios para sua filha. Se alguém está fazendo uma brincadeira, não sou eu." O dono da lanchonete então se dirigiu à mesa do casal e disse: "Bidu, veja isso."
O corpo do velho Herculano ainda nem esfriou e já tem gente fazendo piada com ele. Chocado, Antônio perguntou: como assim? Eu dei carona a um homem que está morto. Por favor, esclareça a situação. O dono da lanchonete, desabafando, explicou: olha aqui, moço. Vamos parar com isso. O velho Herculano se matou. Há 3 dias, ele se atirou da Ponte dos Remédios no rio Tietê e morreu afogado. Sua filha estava muito doente há dias e faleceu um dia antes dele chegar. Ele se matou por desgosto, pois não conseguiu voltar a tempo de vê-la. Até parece que você não sabe. Antônio fez o sinal da cruz e correu de volta para o caminhão. Ao entrar, viu o chapéu de feltro surrado no banco do passageiro, o mesmo que Herculano segurava quando pediu a carona. Apavorado, Antônio dirigiu rapidamente pela rodovia Castelo Branco. Mais adiante, parou o caminhão e jogou o chapéu no leito do rio Tietê. Desde então, nunca mais parou naquele posto e é provável que nunca mais tenha dado carona a ninguém, especialmente a pessoas com chapéus de feltro. Há alguns anos troquei meu trabalho de motorista de ônibus para me tornar caminhoneiro. No começo, a mudança foi estranha para mim. A falta de horários fixos era algo novo. Cada momento é uma nova hora. Percorro diversas estradas e descubro novos lugares. No geral, é um bom emprego, mas o lado ruim é a saudade que sinto da minha família. Vejo minha esposa e filhos apenas 5 vezes por mês, e cada despedida é marcada pelos olhos lacrimejantes das crianças. Isso parte meu coração, mas preciso trabalhar para garantir o bem-estar deles. Certa noite, enquanto dirigia, ouvi uma notícia perturbadora. Um homem estava pedindo carona para caminhoneiros e depois os matava. A notícia era confusa, sem detalhes sobre o local ou as vítimas. No entanto, não dei muita importância ao assunto. Não sei se deveria ter me preocupado mais. Durante uma parada em um posto de gasolina, ouvi outros caminhoneiros discutindo sobre o homem que estava matando nossos colegas. Eles estavam apavorados e temiam por suas vidas, mas eu continuei tranquilo e segui com minhas viagens normalmente. Na véspera de um feriado, minha esposa me enviou uma mensagem preocupada, pedindo notícias minhas. Eu estava tão ocupado que não consegui falar com ela e com meus filhos por 2 dias. Depois de concluir algumas entregas, voltei para casa e passei um fim de semana inteiro com minha família. Cheguei na sexta-feira de manhã e só retomei o trabalho na segunda-feira, exausto. Antes de partir novamente, minha esposa me abraçou fortemente e pediu para que eu tomasse cuidado. Aquele abraço foi o mais caloroso que recebi em anos. Ao retornar ao trabalho, ouvi mais notícias sobre os assassinatos. As vítimas não eram apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que estivesse sozinha nas rodovias. Algumas testemunhas mencionaram que o assassino dirigia um caminhão. Essa informação transformou minha despreocupação em preocupação, pois, se o assassino dirigia um caminhão, eu poderia conhecê-lo. Em uma das minhas paradas habituais, percebi manchas de sangue na porta do meu caminhão. Fiquei aterrorizado. E se fosse um aviso? Mostrei a um amigo e ele também ficou assustado. No dia seguinte, não tivemos mais contato e não conversamos desde então. Conversei com minha esposa sobre os assassinatos e ela me pediu para manter a calma e chamar a polícia se desconfiar de algo. Logo depois, ela entrou em lágrimas ao contar que um dos meus colegas havia sido brutalmente assassinado. Minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com os outros, mas não entendi o motivo das lágrimas, já que ele era meu colega, e não dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam. A notícia da morte do meu colega me abalou um pouco. Ele também tinha uma família que o esperava em casa. Durante minhas viagens, frequentemente encontrava colegas e velhos conhecidos, o que me distraía e alegrava. Em um desses encontros, um amigo de longa data, que não via há muito tempo, disse que precisava me mostrar algo importante. Ele abriu a galeria de fotos do celular e me mostrou algo que eu acreditava que só eu tinha permissão para ver. Fotos da minha esposa nua. Ela havia enviado essas fotos para o colega que havia sido assassinado. Eles eram amantes. Meu amigo ficou surpreso com minha reação.
Eu não demonstrava nenhuma emoção. Ele explicou que me mostrou as fotos para que eu não sentisse pena do colega, pois ele havia espalhado as fotos da minha esposa para todos que conhecia. Depois disso, ele me alertou para ter muito cuidado, já que o homem no caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Achei curioso o nome inventado para o assassino. Após concluir mais algumas viagens, eu poderia voltar para casa, mas decidi adiar meu retorno. Não estava preparado para enfrentar o olhar da minha esposa. Talvez eu não tenha mencionado, mas sempre carrego uma arma de fogo e algumas facas na cabine do caminhão. No início era por precaução, mas depois que usei pela primeira vez, passei a usar por diversão. Enquanto muitos têm medo do assassino nas rodovias e meus filhos se preocupam com minha segurança, minha esposa chora pela morte do amante e teme que eu possa ser a próxima vítima. Eu, por outro lado, não tenho motivo para temer. O homem no caminhão sou eu. Mike L., um caminhoneiro veterano que percorre todos os 48 estados do sul dos Estados Unidos, encontrou-se em uma situação inquietante durante uma pausa em uma pequena parada de caminhão em Palestina, Arkansas, em junho de 2011. Mike estava em uma jornada de Detroit, Michigan, para Houston, Texas, e após 3 dias na estrada, decidiu descansar por 14 horas em vez das 10 habituais. Ele escolheu uma parada de caminhão isolada ao lado da I-40, um local que desde o início lhe causou desconforto devido ao seu estado precário. Após se lavar e comprar comida quente, Mike voltou para seu caminhão, onde jantou com as janelas abertas, aproveitando o vento seco da noite e o rádio ligado. A paisagem ao redor parecia estranha, especialmente com o rio Mississippi começando a inundar apesar da ausência de chuva recente. Mike se preparou para dormir vestido em pijama e, sem definir um alarme, adormeceu rapidamente. No entanto, ele foi acordado pouco depois das 3 da manhã com um balanço violento no caminhão. A garrafa de água ao seu lado caiu no chão, e o movimento fez com que o cinzeiro e a garrafa de água se derramassem. Despertado e confuso, Mike apertou o botão do rádio e do alarme. Mas o balanço persistiu, levando-o a considerar a possibilidade de um terremoto, já que alguns tremores haviam sido relatados em Memphis. No entanto, o movimento parecia mais causado por um vento forte. Curioso e cauteloso, Mike desceu da cabine e viu que o vento havia cessado e a temperatura estava mais fria. Ele caminhou até a lateral do trailer e notou um movimento baixo no chão, mas não era rápido. Usou as chaves para destrancar a porta do passageiro, pegou uma lanterna e desceu para fora, trancando a porta atrás de si. Ao iluminar a lateral do trailer com a lanterna, Mike viu uma jovem parada no campo a cerca de 3 metros atrás do caminhão. No entanto, quando olhou novamente, ela havia desaparecido. Desconfiado, Mike decidiu procurar pela jovem e caminhou até a parte de trás do trailer, mas não encontrou nada. Ele percebeu que não havia carros nas bombas de gasolina e o frentista estava ausente. Sentindo-se desconfortável, Mike fez suas necessidades na parte de trás do trailer e retornou ao lado do motorista. Jogou o cigarro no estacionamento, destrancou o caminhão e entrou na cabine. No momento em que colocou o pé na carenagem, ouviu uma risadinha de garota. Recuou, apontou a lanterna ao redor, mas não viu ninguém. A voz parecia vir de dentro da cabine, mesmo com o caminhão trancado. Preparando-se para um possível confronto, Mike subiu na carenagem e olhou para dentro da cabine. "Tem alguém aqui?" perguntou, ligando a luz do dormitório. Ele verificou o beliche, mas não viu ninguém. A voz respondeu suavemente, "Boa noite", e parecia vir de todos os lugares ao seu redor. Mike estremeceu e sentiu um calafrio. Quando se virou para sair da cabine, viu a jovem do lado de fora na calçada, olhando-o com um olhar vazio e predatório. Sentiu-se como uma presa. Rapidamente, Mike entrou na cabine, fechou a porta e ligou o caminhão. Ouviu o motor começar e o zumbido do medidor de pressão de ar. Olhou para fora e viu a jovem imóvel, sorrindo para ele. Ele queria sair o mais rápido possível. Arrancou do estacionamento e acelerou pela estrada, olhando no espelho lateral,
onde viu a garota banhada pela luz das suas luzes traseiras, sorrindo e acenando. Mike dirigiu por cerca de 45 minutos, ligando repetidamente as luzes interiores para verificar a cabine e o dormitório antes de parar em uma parada de caminhão maior. Na nova parada, Mike comprou um cartão postal do Arkansas e uma nova faca para o trabalho. Voltou para o caminhão e foi dormir. No dia seguinte, ao acordar, percebeu que a faca estava cravada na mesa com um cartão postal preso, marcando o local da I-40, onde ele havia parado. Mike levou vários minutos para retirar a faca e, ao virar o cartão postal, encontrou-o em branco, sem mensagem. Até hoje ele não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Outros caminhoneiros falam sobre experiências estranhas nas estradas, mas Mike nunca compartilhou sua história. Ele teme que, ao falar sobre o incidente, a história retorne para seu caminhão e a jovem esteja lá, esperando por ele. Mike descartou o cartão postal e a faca, comprou outro cartão postal do Arkansas para manter a coleção e seguiu em frente.